Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer uma dica rápida aqui para vocês de Power Query. Em algumas situações, dentro de algumas tabelas de dados no Power Query, a gente quer descobrir que tipo de dado tem ali dentro para aplicar uma determinada fórmula. Muitas vezes quando você simplesmente aplica em formato de número, ele pode dar erro, se naquela coluna tiver algum tipo de dado misturando números com letras e tudo mais. E assim é uma forma de você descobrir se naquela coluna possui somente números ou somente texto ou os dois juntos, tá? Então assim, é uma dica super rápida. Existem outras formas de você fazer, mas essa é uma forma boa e prática de você utilizar para descobrir o tipo de dado que tem ali dentro, beleza? Antes de eu te mostrar como você pode fazer isso aqui no Power Query, já deixa o like aqui nesse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas esse conteúdo e fortalecer o nosso trabalho aqui também. Não esquece de se inscrever aqui no canal para sempre receber essas dicas e vídeos novos, você ser notificado também, e compartilha com algum colega seu que você acha que faz sentido esse tipo de conteúdo, beleza? Imagine o seguinte cenário: eu tenho uma coluna de dados e nessa coluna de dados eu possuo informações ali dentro, tanto de texto como também de números com texto e números ali dentro. Só que imagine isso numa base grande, né? Uma coluna onde eu tenha várias linhas. Aqui eu só tenho 5 linhas. Imagine uma base de dados onde você tenha uma extensa coluna de valores e você precisa criar uma condição para identificar que tipo de informação tem ali dentro e, dependendo da informação, o tipo de dado ali, você aplicar uma determinada condição. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai adicionar uma coluna. Então, para eu adicionar essa coluna, eu vou clicar aqui na barra de fórmula em Fx e aqui dentro da fórmula eu vou escrever assim, ó, table.add column, vírgula, o nome da minha coluna nova que eu quero adicionar. Então, data type, de dado ali dentro. E o que eu quero que ele faça? Primeiro, eu quero que ele extraia o valor de dentro daquela célula. Como vocês podem ver aqui, ele está em formato ABC123. Então, não tem formatação tanto de número quanto também de texto. Então, primeira coisa, só para vocês verem o resultado, eu vou colocar essa fórmula aqui, ó, value from text, para ele descobrir ou para ele extrair o valor que tem ali dentro, tá? Vocês já vão ver o que vai acontecer e o nome da coluna. Então, column 1, fecha parênteses e pressiono Enter. Então, olha que interessante. Para colunas de texto misturado com números, ele faz igual ele faz no Excel. Então, ele deixa no canto esquerdo da minha célula. Nas linhas onde é só número, ele entende que é número, ele coloca na extremidade da direita os valores que ele extrai ali de dentro. Só que aqui tem um ponto interessante. Imagine que você queira somente um verdadeiro e falso, né? Então, eu quero somente que ele diga para mim se é um valor que está ali dentro, é um valor numérico ou é um texto. Nesse caso aqui, ou ele é um número ou ele é um tipo texto. Então, como que a gente pode simplesmente fazer esse julgamento de verdadeiro e falso aqui? Nesse caso, eu vou colocar uma nova expressão aqui antes do value from text. Eu vou colocar assim, ó, value is. E aqui, eu peço para ele fazer um julgamento. Então, eu posso colocar assim, ó, type number e pressionar um enter. Olha que legal. Aí, nesse caso, ele vai julgar se o valor que está ali dentro é um número, somente número, ou não, tá? Como vocês podem ver, ó, ABC ele coloca como false, que já era o que a gente esperava. ABC 1, 2, 3 também é falso, porque daí é alfanumérico, então ele está misturando números com letras. E nos três últimos é só número. Podem perceber que aqui, mesmo que tenha vírgula e ponto, ele interpreta como número, tá? Então ele já faz esse julgamento para você. Se você vir aqui, ó, e colocar assim, type text, pressionar Enter, olha que legal, ele inverte a lógica. Então ele mostra para você, ó, o ABC, ele é texto, então é true. Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é false. Então, poxa, aqui você já consegue fazer esse julgamento. E agora vamos supor que você precise, com base nesse resultado aqui, aplicar uma condição. Então, vamos pensar assim, ó, vamos explorar mais essa fórmula aqui. Se a gente abre clicando na engrenagem aqui, se a gente abre essa nossa caixinha de fórmulas, então abrindo mais essa fórmula aqui, olha que interessante. Se a gente vir aqui, ó, cria uma variável, sempre para criar uma variável no Power Query, você pode fazer dessa forma. Começa aqui escrevendo let var, vamos chamar assim type, que é o tipo do meu dado. Então aqui ele vai fazer esse julgamento, in, e aqui eu coloco o restante da minha fórmula, tá? Então, aqui eu criei uma variável onde vai retornar verdadeiro e falso para mim, dependendo do tipo que eu quero que ele interprete. Então vamos pensar o seguinte, eu quero que ele julgue para mim o tipo de dado que está ali dentro. Então, se ele for texto, se for verdadeiro, então vamos pensar assim, ó, if var type, se for verdadeiro, igual a true, então o que eu quero que ele faça? Então, se o meu var type for tipo texto, o que eu quero que ele retorne na minha célula? Então, eu não quero que ele retorne text. Vamos pensar aqui que a gente quisesse usar essa expressão para retornar outros resultados, né? Mas nesse caso, eu só quero que ele retorne o tipo de dado que está ali dentro. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, var text, vamos explorar um pouco mais aqui, vírgula, var number. Vamos fazer dessa forma aqui, ó, type number. Então, se var text for igual a verdadeiro, porque além de texto e número, ele pode ter, por exemplo, ali dentro ter uma lista, pode ter uma tabela, pode ter outras informações ali dentro, pode ser um binário ou não. Se for texto, ele pode ter números e letras juntos, tá? Não é isso que a gente quer jogar, a gente quer simplesmente ver se
o que tem ali dentro é texto e número, e dependendo do resultado, ele escrever na linha para mim. Então aqui, ó, eu criei basicamente duas variáveis. A primeira variável, varText, vai retornar verdadeiro se for texto, o que tem ali dentro. A varNumber vai retornar verdadeiro se for número que tem ali dentro, senão ele vai retornar falso, tá? Se ele não atendeu nenhuma das condições. Então, se varText for igual a true, então retorne text para mim. Else, if, se varNumber for igual a true, then number, else, ou seja, se ele não é texto e não é número, eu quero que ele retorne null, ou seja, vazio, tá? Eu quero que ele retorne nenhum, ele deixa a minha célula vazia. Nesse caso, a gente sabe que ele não vai deixar vazio porque a gente consegue identificar aqui que ou é um ou é outro dentro da nossa coluna de dados. Mas pode ter situações que a sua tabela é muito grande e você não consegue identificar os outros tipos de dado que está ali dentro e você precisa criar essa classificação para gerar algum tipo de resultado. Nesse caso aqui, ele vai retornar ou um ou outro. Então, se a gente pressionar em OK aqui, olha que legal. Ele já traz para a gente que tipo de dado que está ali dentro. Então, text, number e number. Então, ele já consegue fazer esse julgamento para você. Agora, indo um pouquinho mais longe, se você quisesse, por exemplo, aplicar outra fórmula, vamos pensar, né, que se fosse texto, você quisesse criar um outro resultado, uma outra classificação, seria simplesmente você explorando ainda mais esse condicional que a gente criou juntos aqui. Espero que essa dica tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários se fez sentido para você ou não, ou se você já conhecia ou conhece outro método de fazer esse reconhecimento de tipo de dado que tem ali dentro. Não esquece de dar o like nesse vídeo, compartilha com algum amigo seu e não esquece de se inscrever para sempre ser notificado quando a gente trouxer conteúdos novos aqui, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.